Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo,
e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele.
Deus os rejeitou e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância.
Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta:
Será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel.
Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo. E além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo. E além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade
para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim.
Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53.
Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos.
Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel
os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis.
Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada?
Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando Deus os fizer prosperar.
De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas
todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes.
pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim,
Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa.
E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Ah, mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Ah, mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Ah, mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel.
Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando Deus os fizer prosperar. De novo. Salmo 53. Olha, os tolos, eles pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças terríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se
tem uma só pessoa, pelo menos, que tenha juízo ou que o adore. Mas todos caíram, se desviando do caminho certo, e são todos igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça algo direito. Não há nenhuma só pessoa. E Deus pergunta: será que essas pessoas más não entendem nada? Eles vivem explorando o meu povo, e além do mais, eles não oram para mim. Mas eles vão temer de medo, assim como nunca temeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. E queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando Deus os fizer prosperar. De novo,